Olá pessoal, o meu grupo é o grupo 9, composto por Gilberto, Elton e Kaline. A nossa atividade é demonstrar que a derivada da função seno de x é igual ao cosseno de x. Vamos partir primeiramente da definição de derivada, que diz que f' de x é igual ao limite de f de x mais h, quando h tende a zero, menos f de x sobre h. Daqui nós sabemos a função que nós iremos trabalhar, então nós temos f de x, que seria a função seno de x. Tendo esta função, seria necessário somente a gente jogar ela aqui dentro da definição. Teríamos então o limite, quando h tende a zero, do seno de x mais h, menos o f de x, que seria o próprio seno de x, sobre h. Aqui nós temos o seno da soma de dois ângulos, certo? O seno da soma de dois ângulos, ele é dado da seguinte forma: ele é o seno do primeiro multiplicado pelo cosseno do segundo, mais o cosseno do primeiro multiplicado pelo seno do segundo. Aplicando isto aqui na definição dada, nós temos que o limite, quando h tende a zero, seria o seno de x multiplicado pelo cosseno de h, mais o cosseno de x multiplicado pelo seno de h, menos o seno de x, esse daqui, vem para cá, sobre o h. Nisto daqui nós teríamos o limite, quando h tende a zero, nós poderíamos somente organizar isto aqui, que seria o seno de x multiplicado pelo cosseno de h, menos seno de x, mais cosseno de x vezes seno de h. Tudo isto sobre h. Daqui nós podemos colocar o seno de x em evidência, certo? Ele tem aqui, nós podemos colocar ele assim: seno de x cosseno de h menos 1 sobre h, mais, tirar o limite daqui também, o limite, quando h tende a zero, do cosseno de x multiplicado pelo seno de h sobre h. Isso aqui seria igual. Agora nós podemos aplicar as propriedades de limites, desmembrar tudo isso aqui e tirar o limite de cada um. Então o limite, quando h tende a zero, de seno de x multiplicado pelo limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, somado com o limite do cosseno de x, quando h tende a zero, multiplicado pelo limite do seno de h sobre h, quando h tende a zero. Isto aqui seria igual: o limite do seno de x é o próprio seno de x. Aqui nós teríamos aqui e aqui limite trigonométrico fundamental, certo? Onde no limite trigonométrico fundamental o cosseno de h, o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero,
esse aqui tende para 0. E o limite do seno de h sobre h, quando h tende a 0, esse aqui tende para 1. Então, continuando, o limite disto aqui é 0, somado com o limite do cosseno de x, que é o próprio cosseno de x. O limite disto aqui é 1, certo? Seno de x vezes 0 é 0, mais cosseno de x vezes 1 é cosseno de x. Daqui nós já teríamos o resultado, que, onde diz que a derivada f' de x seria igual ao cosseno de x. Pronto.